Cara, eu lembro que no meu período de escola, eu aqui voltando já pros períodos de escola, eu usava muito meus trabalhos pra poder testar umas coisas malucas que eu queria fazer, sabe? Eu sempre mudava meus trabalhos assim pra um formato diferente, trazia uma informação nova, ou sei lá. Eu gostava de testar formas diferentes pra poder apresentar o meu trabalho. E, cara, aí me fez perceber que eu tenho uma veia artística pra parada, né, mano? Eu gosto de testar coisas e vou fazendo coisas diferentes. E vou testando por aí. Quando eu tocava orquestra também não era muito diferente. Eu gostava. Acho que até meio natural, né, mano? Se você tem um envolvimento com música, você quer aprender músicas novas, você quer tocar músicas novas. Só que eu tive essa brisa de querer compor, eu era horroroso, eu não tinha a menor capacidade de fazer isso. Hoje não significa que eu seja bom, mas eu tive uma compreensão maior de como fazer isso agora mais velho, depois que eu me afastei da orquestra. Aí tem um conhecimento maior sobre música, né? Não tipo, nossa, estudei mais sobre música. Não, eu ouvi mais músicas e fui interessando mais sobre a parada, de entender como as pessoas fazem, como é os campos harmônicos, como é a relação de ritmo, né? A virada e pá, o que estabelece uma música em relação ao seu gênero, sabe? Isso me interessou mais e fui explorando de como desenvolver coisas diferentes em relação à música, pra mim, né? Eu não sou um compositor profissional, nem pretendo ser, sabe? Se acontecer um dia, foi por livre e espontânea pressão de algo que não foi do meu controle. Mas eu gosto muito de fazer música, eu gosto muito de fazer uns arranjos, tudo no computador, sabe? Mas na relação de pensar partitura e afins. Mas eu gosto de criar coisas, mano, eu gosto de criar coisas. E o meu solo número um surgiu nessa ânsia de criar coisas, de fazer coisas diferentes. E como ator também, eu me viro e me desdobro em mil vezes quando eu tô tentando criar coisas diferentes, criar personagens diferentes e vendo minhas dificuldades, né? Eu tô num processo agora de uma peça que eu espero que logo mais ela saia pra eu poder falar pra vocês sobre mais a fundo sobre isso, né? Por enquanto eu acho que não é legal sair conversando tanto sobre, mas estou trabalhando numa peça e o processo que eu tô de workshopping, né? De preparação de personagem, preparação dos atores, me botou muito numa situação, mano, de saia justa, sabe? E eu tava conversando com o Índigo esses dias e a gente conversou uma parada, mano, que é muito verdade, né, mano? Que quando você tá num ambiente onde você está pra melhorar, pra você está pra aprender, você está pra treinar, tu se sente um bosta, mano. Como assim? Vamos discutir um pouco mais quando acabar essa introdução, beleza? Natanzinho, sobe aquela vinheta, pai. Bora! Meu solo número um. Que é o seguinte, mano. Comentou essa parada, às vezes a gente sabe que tem a noção daquilo, mas você só tem uma noção maior quando você começa de fato a enfrentar esses espaços, esses ambientes. E eu acho que o ambiente acadêmico ele proporciona muito isso pra gente, né? Esse ambiente pra você se especializar, se tornar um profissional da parada. Que é o que, mano? Tu vai lá pra aprender. E você se sente um burro, mano. Tu se sente burro. Você sente que você não é capaz, que você não é inteligente o suficiente. Mas você tá lá se esforçando, se esforçando, se esforçando. E você ainda não se sente capaz e inteligente o suficiente, mano. E isso tem muito a ver com o que eu tava falando nos episódios atrás, né? De alguma coisa serve o teu esforço, mano. E é isso, você se esforça, se esforça, se esforça pra chegar em algo e você fala, mano, eu ainda não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. Eu faço teatro, mano. Estamos em 2025. Eu faço teatro há 9 anos. 9 anos eu faço teatro. Eu não me sinto bom.
sabe? Bom o suficiente. Eu sei que eu sei fazer algo decente, mano. Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu tenho algum talento, sabe? Eu sei essas coisas porque as pessoas me falam. E se elas não me falassem, eu teria a convicção de que eu não sou bom, que eu não presto pro ofício que eu tenho, mano. E eu só continuaria porque eu sou teimoso. Porque eu sou teimoso. E isso é uma realidade que eu tenho que carregar pra mim pelo resto da minha vida. Eu sou uma pessoa teimosa. Eu não consigo aceitar o fato que eu não vou conseguir fazer, mano. Eu vou me esforçando pra tentar melhorar, pra chegar em um estado que eu seja minimamente convencido, tipo assim, tá bom, mano. Aqui eu posso falar que eu sei fazer. Eu não, nossa, me deu muito bem, não, mas eu faço algo decente. E isso me leva a sempre querer fazer algo a mais, algo diferente, ou mudar totalmente a minha rota de eixo, né, pra fazer algo diferente. E isso sempre me pegou muito nessa relação criativa, porque cada projeto que eu faço, mano, eu aprendo algo novo. E aprender algo novo no teatro, eu não sei como é, sei lá, você sendo um engenheiro, sendo um médico, um advogado, eu não sei como é nessas profissões, sabe? Mas pra gente que é artista, mano, você aprender algo novo é literalmente no projeto seguinte. E esse projeto seguinte, não é que você vai adicionar um conhecimento e legal, vambora. Você vai adicionar um conhecimento, você vai se despedir de todos os conhecimentos que você tem e você vai reconstruindo. E é aquilo, com aquela parada que você tem, né, o repertório que você tem, você vai aumentando cada vez mais e mais coisas, de mais e mais conhecimentos e vai se tornando uma pessoa melhor, né? Eu acho que o processo de artista, mano, aí é uma opinião mesmo. O processo de artista, eu acho que você só sabe o quão talentoso ele é, o quão bom ele é, o quão estudado ele está, quando ele consegue não pular etapas, mas ele consegue agilizar algumas etapas que quem tá começando não tem ideia, sabe? Isso eu falo eu como ator, que tipo assim, é a minha área de atuação, né, mano? Construção de personagem é uma parada que alguns atores vão ter mais dificuldade de construir, e geralmente são pessoas que estão começando. Quem já tá há mais tempo, talvez tenha uma dificuldade, mas o campo dele de avançar é muito maior, é muito mais vasto de quem tá começando. Porque ele sabe que o processo dele é mais lento, mas ele sabe a hora de encaixando as pecinhas e fazendo sentido para chegar em algo maior. Ou não, você consegue construir de uma forma mais rápida e ir alcançando esses passos cada vez mais largos para ir mais longe, né? E eu acho e penso, pelo menos, que nas outras profissões pode ser que seja assim também, né? Para quem é um médico, ele sabe como fazer uma cirurgia. E para quem estudou, sabe como fazer uma cirurgia, mas o médico que já tá há mais tempo, ele vai entender que o processo dele de fazer uma cirurgia, ele vai ter mais precisão em algumas situações, e ainda mais se houver algo que aconteceu fora do esperado. Dá pra entender? Acho que é isso. Pra um advogado também acho que é isso. Que pra todo caso ele vai ter que estudar a lei de novo, né? Ele vai ter que revisitar as leis do país e afins em relação ao caso que ele tá defendendo. Mas pra quem já tá mais tempo na área, vai ter coisas que ele já vai bater o olho e falar assim, ah, é sobre isso aqui que eu vou ter que falar, que eu vou ter que defender. Então eu já vou na lei tal, do artigo tal, parágrafo tal, nananana, e já vai se reorganizando pra fazer a coisa acontecer. E eu penso que pra toda a profissão é isso, mano. Pra quem tem mais talento, pra quem tem mais tempo, é entender que o processo pra você pode ficar mais fácil, mas acho que não isenta ninguém do pensamento e do sentimento de que, mano, eu não sei nada. Eu não aprendi nada, porque eu vou tentar fazer uma coisa e descobrir uma coisa nova. E quando você tá nesse espaço de se desafiar, pelo menos pra mim dá esse sentimento sempre, mano, de que eu não sei. Eu vou ter o meu mentor, meu mestre, né, o Eduardo Silva, que eu amo trabalhar com ele. Porque toda vez que eu trabalho com ele, eu tenho esse sentimento de que eu não sei, mano. Eu não sei. Que eu tô estudando, que eu estudo teatro, faço teatro há 9 anos, mas que eu não sei nada, mano. Isso de tão agregador que é, né? Por exemplo, eu vou trazer nomes de uma teatróloga, mas é só pra trazer de exemplo, né? Tem a Viola Spolin,
que ela tem um método que todo mundo que estuda teatro já passou por esse método alguma vez. E beleza. Eu tô revisitando esse método com ele agora de novo, porque eu já trabalhei com ele há 2 anos atrás. 2 anos? É, quase 2 anos atrás já. Meu Deus. Que eu passo por ele de novo e falo, meu, eu já fiz isso e ainda é difícil. Ainda é difícil, eu ainda tô me desafiando e tô construindo e eu sei que tô melhorando porque ele me fala que, nossa, isso você melhorou, nisso você tá pecando, você tá errando no mesmo ponto. Aqui você já entendeu, tá indo, tá indo. E é sempre isso, mano, é sempre coisas que a gente percebe quando a gente melhora e quando a gente piora. E quando a gente não melhora, ou quando a gente melhora, você fica, mano, eu não sabia, cara, eu acho que eu não presto pra isso, eu não sei, eu não sou inteligente o suficiente pra entender como as coisas funcionam. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, mas é muito louco perceber isso. E essas coisas de não sentir que sabe fazer a coisa direito é o que me motiva muito a continuar fazendo as coisas que eu faço, mano. E o meu solo número 1 é o meu grande laboratório pra tudo isso que eu tô fazendo, mano. E eu disse tudo isso, que é uma grande introdução antes da introdução, né? Depois da introdução, na verdade. É porque, mano, eu tô querendo testar um formato novo pro podcast. Tipo assim, então você vai mudar como você faz o meu solo número 1? Não. Meu solo número 1 vai continuar como é. O Eu Disse Numa Quinta vai continuar como é. O desaparecido dueto, quando voltar, vai continuar sendo da forma que é. Mas eu queria testar uma coisa nova. E eu vim aqui conversar com vocês sobre isso. Que é o seguinte. Eu gosto muito de escrever, mano. Desde sempre eu escrevo, tá ligado? O meu solo número 1, no início dele, nas origens dele, ele tinha um roteirinho bem estabelecido. Se você vê lá no começão mesmo, você dava pra perceber claramente que eu estava lendo alguma parada. Tá, talvez não claramente, mas dava pra ter uma noção que tinha algo que estava sendo lido. Uma linha de raciocínio que já foi estabelecida e tudo mais. Que é isso, quando eu ia elaborar os roteiros, era meio que nesse propósito, de me dar uma segurança sobre aquilo que eu tô falando. Mas eu sempre fiz isso nos projetos de audiovisual de audiovisual, né? De áudio que eu já fiz antes, né? Com o IVTM era assim também. Com o Isso Não É Teatro era assim também. De elaborar um roteiro para ter uma linha de segurança para a partir daí deslanchar como vai. E o meu solo número 1 não é diferente. Eu precisei desse tempo de maturação, de entender como eu vou fazer no podcast, pra partir daí eu começar a não ter que me preocupar com um roteiro, pra me prender muito na formulinha, pra tipo assim, eu não vou fugir nada. Eu quero trazer uma frase de impacto, eu quero dizer essas palavras, que pode ter sentido sim. Não é um problema ter palavras e frases de efeito, de impacto para o projeto, sabe? Que faz a coisa acontecer. Que nem eu já escrevi alguns poemas que, pô, legal, e eu trago. E em breve acho que trarei também mais alguns para alguns episódios que eu tô pensando aqui. Mas é para isso, são para momentos, não para ditar a parada por um todo. Mas eu gosto muito de escrever. E pro Eu Disse Numa Quinta eu escrevo, né? Eu escrevo uma ideia, a pauta e trago a matéria. Só que eu escrevo a pauta e eu trago a matéria. E hoje eu já tento desenvolver de uma forma mais freestyle, não me prender tanto na pauta, na matéria em si, pra poder a matéria vir de uma forma livre e eu desenvolver da forma que eu senti que tem que ser desenvolvido, sabe? Por isso que é uma forma mais brincalhona de lidar, porque essa é uma forma que eu tenho de lidar com o humor, né? De fazer humor com coisas mais cotidianas, né? E é assim que eu me entendo como uma pessoa livre pra poder pensar da forma como eu penso na hora de construir algo. E o roteiro, ele me prende muito porque aí vai numa parte muito intelectual. Não sei bem se é essa palavra que eu queria usar. Mas vamos seguir por ela.
porque aí eu vou desenvolvendo mais uma linha crítica sobre aquilo que eu escrevi, aí eu já paro, penso, vou escrevo de novo, não gostei, vou seguindo. E vou fazendo nesse sentido. E eu fui fazendo cada vez menos no projeto Meu Solo número 1, e eu queria trazer de volta. E eu tô pensando, e eu ia fazer já no... Eu tinha escrito já um protótipo, né? Vamos dizer assim, com relação ao Papa, né? Que eu ia lançar esse protótipo pra ver como é a reação, como vocês recebem, o que vocês acham. Mas eu perdi tudo, então... E já perdi o feeling sobre a escolha do Papa, que o texto era pra ser soltado antes de escolherem o Papa. No início do processo de conclave, né? Quando começassem as reuniões pra votar quem seria o próximo Papa. E aí, como eu perdi esse feeling, eu fiquei, mano, acho que eu vou esperar um pouco mais pra vir com essa ideia. Mas eu tô pensando em trazer de volta, que é um lance de texto curto mesmo, né? Eu vou escrever um texto, né? Algo um pouco parecido com uma crônica, né? Não necessariamente ser uma crônica, mas algo com um texto curto, que tenha um pouco de linguajar, de estrutura, que seja um pouco parecido com crônica, que seja mais curto mesmo, de no máximo 2, 3 minutos. E trazer, mano, trazer em especial pra cá. Eu vou fazer isso pensando pro formato de vídeos curtos, né? De Reels, de TikTok, de Shorts, enfim, pra essas paradonas assim. Mas eu não queria perder a essência de trazer pra cá, né? De trazer pro áudio mesmo, pra vocês que estão vindo nas plataformas. Que seria uma paradinha a mais que vocês teriam durante a semana. Ou substituiria um episódio grandão de Meu Solo número 1. E eu tô pensando como eu faço isso, como eu vou testar isso. E provavelmente daqui nas próximas semanas, não saia um episódio de Meu Solo número 1 pra vir um desse. Que seria bem curtinho, é claro. Mas só pra mim testar, pra ver o que é que vocês acham, como vocês recebem isso. Vou postar também nas redes sociais pra ver como chega pra galera. Se curtem, se não curtem. Mas é um formatinho que eu venho pensando que me demandaria mais tempo de pensar e tudo mais. Então não sairia toda semana. Mas sempre que fosse possível, eu traria uma parada dessa. E eu tô aqui compartilhando com vocês pra ver o que é que vocês acham. O que é que vocês têm a me dizer. E que em breve tá aí, mano. Tem um nome, não vou dizer qual. Tem um formato, tem uma ideia, tem um protótipo, mas vai demorar ainda pra chegar na mão de vocês. Fechou? Ai, que bom compartilhar essas coisas, mano. Bom demais. E é isso, mano. Estamos encerrando mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô retomando aqui as atividades do Meu Solo número 1, né? Pra vocês não parou, mas pra mim eu tô me reintegrando. Parece que eu acabei de sair de férias, né? No final do ano e tô voltando no começo do ano subsequente. Mas, pô, legal demais estar aqui, velho. Muito bom, muito bom. Eu espero que vocês estejam curtindo do projeto, mano. Mas acho que estão, porque tá chegando cada vez mais gente ouvindo e é muito legal saber disso. Mas me diz aí como é que vocês estão achando. Quero saber da boca de vocês como é que tá rolando isso aí. Diz aí pra mim nas nossas redes sociais, com @meusoloN1, tudo juntinho em minúsculo, ou no nosso Gmail, msn1.podcast@gmail.com. E no mais, espalha essa palavra aí, mano. Vamos ver se chega em mais gente. Mas só dessa vez. Porque eu não gosto de pedir sempre, porque é isso, mano. Não tem que ficar repetindo, né, a parada, quando vocês já entenderam. Enfim. Beijão, fi. Já tô me perdendo aqui, tá? Tchau.